Quero também desejar uma boa noite a todos, um feliz sábado, tanto os que estão presentes como os que estão assistindo através da internet. Eu não gosto de títulos, porque uma vez eu estava numa igreja e eu comecei a falar tudo o que eu sabia. E aquele dia, um pastor de 74 anos tinha dado o sermão de manhã. E eu estava à tarde na Sociedade de Jovens. Quando ele soube que eu ia da Sociedade de Jovens, ele ficou para me assistir. E ele mora na cidade de Puigari, onde está o Colégio Adventista na Argentina. E a viagem são 450 quilômetros. E ele ficou para me assistir. E eu achei maravilhoso que um pastor tão consagrado ficasse para me assistir. Eu, uma pessoa tão simples. Aí, no final, depois que eu fiz toda a minha apresentação, ele assistiu, tudo bem. Quando eu terminei o programa, ele veio para mim e disse: eu gastaria 15 minutos dizendo tudo que eu sei. Ele disse assim: eu gastaria 15 minutos dizendo tudo que eu sei e em tudo que eu me formei, mas é uma coisa que eu não faço. E tu também, eu vou dar esse conselho para ti. Nas tuas palestras, apresenta mais a Cristo e menos tu. E eu gostei. Então, quando as pessoas me perguntam em que eu sou formado, eu digo: escuta os meus seminários. E vocês vão saber em que eu sou formado. Tá bom? Vamos começar? Estão preparados? É uma viagem. Esse fim de semana é uma viagem sem volta. Ok? É uma viagem sem volta. Eu conheci essa viagem no ano de 93. Faz 25 anos. Não voltei mais para trás. E foram só bênçãos, ok? E vocês vão saber. Eu vou, no decorrer do seminário, eu vou dando testemunhos também da minha vida, tá? Eu vou dizendo o que eu fui fazendo, pessoas que eu fui ajudando, e vocês vão ver que maravilhoso foi esse caminhar de 25 anos. Vamos lá. É apontar para lá, né? Agora sim. Obrigado, hein? Então, o primeiro programa é Somos o que Comemos. Não passou? Aí está. Tudo começou no ano de 93, quando eu cheguei na Argentina. Eu sou brasileiro, do estado de Santa Catarina, da cidade de Tubarão. Fui convidado, eu era chefe de confeitaria, fazia já 10 anos que era chefe de confeitaria no Hotel 5 Estrelas em Laguna. Eu fui convidado por uma empresa de comida, de catering, para exercer o meu trabalho na Argentina. Eu já tinha palpitações cardíacas naquela época, venho de uma família não longeva, e o meu pai já tinha tido 2 infartos. E eu estava já casado. O Murilo, nosso filho mais velho, ele estava com 1 ano, quando eu fui para a Argentina. E eu estava desenvolvendo uma arritmia, mas eu não contei nada para minha esposa. Simplesmente quando acontecia, eu batia no meu coração, porque eu sabia que o meu pai, quando ele tinha um problema dele, ele fazia assim também. Daí eu fazia e também solucionava o meu problema. Aquela arritmia passava, aquela falta de ar passava e eu seguia a minha vida normal. Nunca fui a um médico, nunca expressei o que eu estava sentindo para ninguém. Só que eu sabia que eu não ia durar muito tempo. Perdi a minha mãe aos 45 anos e sabia que eu também não ia durar muito tempo. Não sei porquê. Talvez por haver estudado patologia clínica, me ajudou um pouco a definir o que eu estava sentindo e o que é que eu tinha. E saber que, assim como a minha mãe tinha morrido aos 45 anos, podia ser que eu também fosse ter essa fatalidade. Nesse momento, eu me encontrava muito magro, eu tinha 58 quilos, e estava limitado no exercício físico. Eu gosto muito de jogar bola, eu gosto muito de jogar basquete, mas eu estava limitado, eu não podia fazer exercício físico devido ao problema cardíaco. Eu tinha 27 anos. Essa é um pouco da minha genealogia. A minha mãe morreu de câncer aos 45,
Meu pai aos 65 de arteriosclerose, 3 infartos. Tenho 9 tios que morreram antes dos 50 anos. A minha avó durou 94, mas 10 filhos dela foram enterrados antes dos 50. Ou seja, uma genealogia não muito longeva. A minha sogra faleceu aos 55 e a minha irmã do meio faleceu aos 54. Chega um momento da tua vida, isso depois dos 40, vendo o quadro familiar, não resta muita esperança de vida longa, quando tu vê o teu quadro familiar. Aí eu fui estudar profundamente o que estava acontecendo, e eu fui me dar conta do que estava acontecendo comigo, quando a empresa que me levou para a Argentina me mandou fazer a livreta sanitária, que seria uma carteirinha de saúde. Ali, no meu eletrocardiograma, saltou que eu tinha um sopro no coração e que eu tinha que visitar um cardiólogo. E quando eu contei para o médico que fez o meu eletrocardiograma sobre a minha família, ele me disse: o teu problema é genético. Aquele dia eu saí pelas ruas de Buenos Aires pensando: vamos ver se tem aqui. Não. Saí pensando, se o médico que me mandou ir a um cardiólogo, a um cardiologista, soubesse que eu sou filho adotivo, ele nunca dizia que meu caso é genético. A minha mãe, ela teve um câncer no útero. O câncer dela no útero levou ela a nunca poder ter filhos. Tanto é que ela morreu desse problema. Só que ela adotou 4. Somos 4 irmãos adotados, de famílias diferentes. Então, quando eu estou pelas ruas de Buenos Aires pensando, eu digo: cara, eu não tenho problema cardíaco por causa do meu pai. Eu tenho problema cardíaco porque nós somos o que comemos. Eu estou comendo o que ele me ensinou. E a comida que ele me ensinou é o que levou ele a ter o problema. Então eu tenho que cortar esse cordão umbilical sem conhecer nada. Fazia 1 ano que eu estava na igreja. Eu me batizei em 92. Em 93 estava na Argentina com problema cardíaco. Foi aí que eu descobri... Diminuiu o tamanho. Ah, tá. Foi aí que eu descobri que a igreja adventista tinha esses maravilhosos livros. Está voltando para trás? Aí tá. Que tinha esses maravilhosos livros, e eu fui buscar esse livro para ler. Porque um amigo meu, o amigo que me pregou o evangelho, ele tocava comigo numa banda de rock. Eu comecei na música, muito novinho, família de músicos, e o Zezinho cantava comigo no coral católico. Aí um dia nós precisamos tirar uma música no teclado, ele tocava muito bem teclado, aí ele veio para tirar essa música no teclado comigo, e foi aí que ele começou a pregar o evangelho para mim, e eu aprendi tudo sobre o adventismo. Como mudei tudo? Eu tinha uma confeitaria onde eu usava presunto para fazer os sanduíches, e também usava salsicha, vendia cigarro, vendia bebida alcoólica. Essa era a minha confeitaria. E atrás da confeitaria nós tínhamos a sala de ensaio da banda de rock, e o Zezinho vinha tocar rock com a gente. E um dia ele entrou na confeitaria e ele disse: Paulinho, é bom que tu não venda mais as bebidas alcoólicas, porque tu estás prejudicando a saúde das pessoas. Pensamento adventista. Ele é adventista, eu não. E eu disse para ele: Zezinho, é verdade, mas eu sempre fui muito fácil para aceitar as coisas. Eu disse: Zezinho, é verdade, né? Eu estou dando álcool, bebida alcoólica, estou prejudicando o fígado das pessoas, porque eu já tinha estudado patologia clínica e sabia o que estava fazendo. E aí ele disse: pois é, Paulinho, tira a bebida alcoólica, tira a bebida alcoólica. Um grupo de pessoas já não vieram na confeitaria comprar mais coisas porque não tinha bebida alcoólica. As festinhas de fim de semana com cervejinha já não tinha mais, porque agora não tem bebida alcoólica. Aí rolava droga, rolava de tudo.
Nós fechávamos muitas vezes a confeitaria e dentro era droga, maconha, bebida, era de tudo. Era vida normal para mim. Para ele não. Um dia ele disse: Paulinho, tira o cigarro, porque tu está matando as pessoas pulmão com cigarro. Tirei o cigarro. Um dia ele viu fazendo sanduíche e disse: Paulinho, não dá presunto para as pessoas. Me mostrou na Bíblia: olha aqui, ó, Deus falou para não dar nada de porco para as pessoas. O ser humano não deve comer porco. Vai lá, compra de peru, compra de frango, o presunto, mas não dá de porco. Tudo bem, vamos tirar esse de porco. E ele começou, para não esticar muito essa história, eu fechei a confeitaria, porque não vinha mais ninguém. E foi justo aí quando eu fechei a confeitaria, que a empresa me levou para a Argentina. Tá? Então quando Deus muitas vezes fecha uma porta, para abrir outra muito maior, porque naquela época, entre a minha confeitaria e mais o hotel, eu ganhava $500, e essa empresa me levou para lá por $1.200, eu tinha que me esforçar muito para trabalhar em 2 lugares para ganhar $500, e naquela época, eu me lembro que o salário mínimo estava $60, e eu fui para a Argentina para ganhar 20 salários mínimos, $1.200, então foi muito bom ir para lá, onde eu desenvolvi tudo que eu sei hoje, e pensam que é fácil para mim? Eu estou aqui na frente falando, e tenho que pensar em português, não é fácil, porque 25 anos, eu passei 23 anos desses 25, dando seminário só em espanhol por todo o país. Recém o ano passado, depois de participar de um grupo, onde a Zenir está, porque ela está em um grupo, mas eu tenho 6 grupos de saúde. E aí foi aonde me conheceram no Brasil, começaram o ano passado me chamaram no Capão Redondo pela primeira vez, em maio do ano passado. A partir daí, hoje eu tenho já agenda até agosto, tudo fechado, eu tenho uma viagem por mês no Brasil. Então foi muito difícil, palavras que eu nunca mais usei lá na Argentina, e eu tenho que estar pensando, coisa que eu nunca tinha feito antes, né, quando estava no Brasil, pensar em português para falar português, não precisa, tu fala diretamente, mas hoje eu tenho todo o seminário em espanhol, eu tenho que pensar em português para falar, ao ponto de eu dizer lá em São Paulo, passado, e as mães que deixam os filhos na guarderia, as pessoas olharam para mim: guarderia? Aí um disse: não será creche? Creche, é isso mesmo. Então, assim, essas palavras que vêm na cabeça primeiro aquela do que outra que já estava, né, do teu cérebro. E aí então, quando eu fui para a Argentina, o Zezinho lá no portão da casa do meu sogro disse: Paulo, ainda falta uma coisa. Eu disse: não, Zé, deixei bebida, deixei cigarro, deixei as coisas tudo, fechei a confeitaria, não como mais carne de porco, não tomo mais café, o que falta mais? Falta deixar a carne. Eu disse: não, Zé, a carne tu não tira. A carne ninguém tira. Já deixei o leite, deixei um montão de coisa, mas a carne não. E aí quando salta, e olha, eu fui para a Argentina em março de 93, em julho de 93 o problema acelerou cada vez mais, ao ponto de o médico me mandar para um cardiologista. Isso também é outra coisa que vocês vão escutar muito, vocês vão escutar dizendo cardiólogo, e é só esse ista em português se transforma por um ogo em espanhol, tá? Então se eu falo isso não é porque eu não sei falar português, é porque espanhol é assim, tá certo? Estão de acordo? Sempre que diz ortopedista, sempre muda, tá? Ou, por exemplo, cardiologista, cardiólogo, assim em espanhol. Se eu falar, então você diz assim: não, ele quer dizer cardiologista. E aí então foi a decisão da minha vida. Julho de 93. Dia 1º de julho, eu decidi deixar toda a alimentação de origem animal. Dezembro de 93, eu não tinha mais nenhum problema no meu coração. Fui outra vez fazer um eletrocardiograma e já não tinha mais problema. Aí, foi em dezembro de 93 que eu decidi, por minha conta, estudar nutrição e medicina natural. Por isso que, quando as pessoas perguntam: tu é médico? Assim, eu sou autodidata em medicina natural. Me formei em patologia clínica 2 vezes, no Brasil e na Universidade de Buenos Aires. Mas, como eu disse para vocês, não interessa. Quem está aqui, que eu estou representando ao médico dos médicos, é isso que me interessa. Então, se tu queres ser forte como boi,
comes o que o boi come, mas não comas ao boi. Certo? Um boi não come outro boi para ser forte. Isso, esqueça tudo que eu falei, mas não esqueça dessa frase. Hoje tu volta para tua casa pensando que isso vai em contra de toda a doutrina que meu pai me pregou. Meu pai, nós éramos do campo, tínhamos vaca, tínhamos cavalo, tínhamos tudo. E o meu pai nunca usou a razão para ver que aquele cavalo de corrida que nós treinávamos, aquele cavalo ele comia alfafa, ele comia azevém, ele comia aveia, ele comia mandioca, ele comia cana de açúcar e ele comia milho e cenoura. Nunca aquele cavalo, para ser forte daquela forma, para ser grande daquela forma, ele comeu carne, nunca. Quando eu vou no zoológico, os animais mais dispostos, os animais mais contentes, os mais, como pode dizer assim, brincalhões, são quem? Os herbívoros. Chega os meninos com amendoim, quem vem para comer amendoim? A lhama, o viadinho, a girafa, vem todos os animais herbívoros para comer o amendoinzinho, porque estão todos contentes, brincando, os filhinhos atrás deles, e aí as criancinhas querem bater foto do puma, do leão, do tigre, da onça, e o que acontece com eles? Estão todos dormindo. Durante esses 3 dias, eu quero ou preciso que vocês façam análises, vocês mesmos. Eu não sou analista, mas cada um de nós podemos fazer análise da nossa vida. Somos o que comemos. O que é que eu estou comendo? Eu estou tendo muito sono, eu estou muito cansado, eu estou com dificuldade para fazer as coisas, eu tenho dificuldade para levantar. Então eu tenho que fazer essas análises e observar o reino animal. O reino animal é uma escola para cada um de nós. Como se comporta os herbívoros, como se comporta os carnívoros. Da mesma forma, eu vou me comportar também. Então, essa análise eu tenho que fazer na minha vida, todos os dias. Ok? Estão dispostos a fazer essa análise? Cada um vai se analisar a si mesmo. Como eu me estou comportando diante de mim mesmo, diante da minha família, diante do meu chefe, como estou comportando? Como um animal herbívoro ou como um animal carnívoro? Eu dava comida na boca do nosso cavalo, ele nunca me mordeu o dedo. Os herbívoros respeitam, mas eu não faria isso com o leão. Eu tirava a cenoura da boca do cavalo, mas eu não me arriscaria a tirar um pedaço de carne da boca do leão, nem do cachorro, e talvez nem de um gato, porque a reação entre um carnívoro e um herbívoro é diferente. Com isso eu não quero dizer que os vegetarianos são tudo mansinhos, tranquilos e pacíficos. Olha, cuidado com os vegetarianos também, hein? Mas pode mudar a característica muito das pessoas. Quando eu estou no trânsito e eu me despercebia o que eu estava fazendo, ou me tirou a atenção alguma coisa, e eu quase choquei numa pessoa, essa pessoa que está diante de mim me cumprimenta minha mãe, meu pai, não toda a minha família, e me manda ir visitar uma praia bem bonita. Quando essa pessoa fala isso para mim, essas palavrinhas lindas, eu olho para a cara dela e vejo a forma do semblante dela, eu me dou conta que tipo de alimento ela come. Pode ser que eu erro 98%, ou eu tenho um erro de 2%, mas 98% é acerto. Foi claro? Sim? Porque somos o que comemos e refletimos muitas vezes o que comemos. Eu tive muitos casos de pessoas que depois de muitos anos me disseram: Paulo, eu era insuportável, eu gritava com a minha família, eu não tinha respeito com ninguém, e depois que eu mudei a minha alimentação, eu não sei o que aconteceu, mas eu mudei. E é bem assim, é dessa forma. Quando mudamos a alimentação, muitas coisas na nossa vida vão mudar. Eu vejo que muitas pessoas que passam, ou seja, pacientes meus, têm não só mudança na parte física, que já é assombroso, né? A pessoa vê uma mudança na parte física. Por exemplo, eu tive um caso de uma médica, que ela estava num seminário assim comigo, e eu falei de um suco. Essa é outra coisa que vocês vão escutar muito.
Vocês vão escutar muito eu dizer, Deus me falou, Deus me disse, Deus fala, ok? Sabiam que Deus fala? Sim? Ah, que susto, pensei que ia ser alguma igreja que diz, não, Deus não fala, Deus falou só para o apóstolo Paulo, para nós não, Deus falou só para Abraão, para nós Deus não fala. Sim, nós temos aqui no nosso cérebro, na frente, se chama lóbulo frontal. Lóbulo frontal é uma parte do cérebro onde o céu se comunica com o ser humano, só que devido a certos alimentos, eu vou falar amanhã, tem certos alimentos que tapam o lóbulo frontal, então não percebemos quando Deus quer se comunicar com o homem. Por exemplo, se eu quero ver uma vida digna com Deus, que eu quero ver uma vida que Deus me oriente o caminho que eu tenho que tomar, eu vou à Bíblia sabendo que, sim, Deus me fala através da Bíblia. Não, Deus tem meios, muitos meios de falar com o ser humano. Aí eu abro a Bíblia e digo, Senhor, fala aqui na Bíblia se eu devo comprar aquela casa ou não. A ver, está em Ezequiel, vai estar em Eclesiastes, onde vai estar que eu vou comprar aquela casa? Não está. No Espírito de Profecia também Deus fala, né? Então vou no Espírito de Profecia para ver se ele vai dizer se lá naquela cidade de Buenos Aires vou comprar aquela casa. O Espírito de Profecia vai dizer? Não vai dizer. O que eu vou fazer então? Ou qual a carreira que eu devo seguir? Médico ou devo fazer nutrição? Senhor, eu devo fazer nutrição hoje? Eu vou buscar na Bíblia. Está na Bíblia? Não. Está no Espírito de Profecia? Não. Como é que eu vou fazer então? Deus fala através da natureza. É verdade, Deus fala através da natureza. Até o pastor Fernando Iglesias, ele tem um testemunho, ele também pratica momentos a sós com Cristo, que é outro tema que eu vou falar alguns momentos, e ele disse que um dia, praticando os momentos a sós com Cristo, ele saiu por um campo afora, falando com Jesus, Senhor, como eu gostaria de ouvir a Tua voz, mas não assim ouvir a Tua voz através da Bíblia, ali que dá coincidência daquilo que eu estou querendo saber quando eu abrir a Bíblia, assim muitas vezes ao azar, que é perigoso, né? Porque se eu estou querendo me matar e abro onde diz, e ele indo se enforcou, eu vou e me enforco, né? Porque eu estou querendo matar, então abro a Bíblia ao azar, e justo abro onde Judas se matou, então não serve dessa forma, Deus não fala dessa forma. Mas eu vou a Deus, assim como o Fernando Iglesias foi, e disse, Senhor, eu gostaria de escutar a Tua voz, mas eu gostaria de escutar a Tua voz assim, de uma forma que Tu fale comigo, não na Bíblia, não no Espírito de Profecia. E ele saiu disparado, ele discorrendo uma ladeira, e uma ladeira linda, era assim, pasto, e ele fala que quando chegou assim no final da ladeira, tinha um monte de lírios, branco, e ele se deparou na frente de um pé assim de lírios, e ele olhou aquele lírio, e de repente, Deus começou a falar na mente dele, e disse, olha essas flores, e ele começou a olhar, ele disse, sim Senhor, eu estou vendo que embaixo tem algumas já murchinhas, no meio tem umas boas, lindas, e aqui em cima tem umas bem pequenininhas ainda, botão, e aí Deus falou para ele, é o ciclo da vida, olha onde tu te encontra, estás terminando a tua vida, estás no meio da tua vida, ou estás começando a tua vida? Ou seja, Deus falou através da natureza com ele. Uma vez nós estávamos num acampamento também, Deus falou comigo através de 2 árvores, não é motivo de falar isso agora, mas, e assim muitas vezes Deus vai se comunicar conosco, e ele disse, eu direi ao meu povo, quando tenham que sair da cidade, aonde tenham que ir, o lugar que vão comprar, a quanto vão pagar, assim como ele fez com os pioneiros. Ele dizia para Ellen White, quando Ellen White viu o terreno de Loma Linda, Deus falou para ela, é muito caro o valor que vocês estão pagando, $94 mil na época, é muito caro, pede para baixar o preço. E ela foi, cara dura, né? Cara foi lá e disse, eu quero que baixe o preço, porque meu Deus disse que tem que baixar o preço. E ele disse, não, olha, não sei o que, não, porque vocês dizem que não tem água, não sei o que, e tem que baixar o preço. Baixaram o preço para 54 mil. Deus disse, muito caro, pede que vai baixar mais. Ao final, compraram o terreno de Loma Linda por 17 mil, porque o dono disse, vende assim mesmo, porque aí não tem água. Ellen White foi para Deus e disse, Senhor, não tem água, como tu não manda comprar um terreno desse? Se eles já fecharam o hospital que estava anterior porque não tinha água, e Deus disse, tem água. Os caras foram lá, escavaram 15 metros e disse, senhora Helena,
não tem água. Ela disse: escava mais porque tem água. Deus disse que tem água. Tá bom, senhora, se Deus disse, vamos fazer mais. 20 metros. Senhora Helena, não tem água. Ela foi a Deus outra vez: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse: o homem desiste e eu não coloco a mão. Não desiste, mais profundo. Eles foram 25 metros, jorrou água. Hoje, Loma Linda é uma das maiores fontes de água dos Estados Unidos. Amém? Então Deus fala, somos nós, uma palavra bem português, que estamos tapados. Porque Deus disse que Laodiceia é cega, mas não disse que é surda. Uma das características, às vezes a gente gosta de ser Laodiceia, né? Eu sou da Laodiceia, tempo final, é a última igreja. Mas não esquece, uma das características de Laodiceia é cega, de não poder ver as coisas espirituais, mas não surda. Então fale com Deus nesses dias que nós vamos estar aqui, converse com Ele, sem formalidade. Sem formalidade. Quando nós vamos a Jesus, que é uma diferença entre falar com Deus e falar com Jesus, isso eu vou deixar bem claro. Quando nós vamos a Jesus, a gente tem que reler o caminho a Cristo para entender o que eu estou dizendo agora. Quando a gente vai com a Deus, vamos formais, como ir a um presidente, como ir ao dono do mundo. Mas quando vamos a Jesus, Ele abriu o caminho de acesso ao Pai. Então Ele é o nosso amigo maior. Nós falamos tanto isso nas canções e cantamos, mas não acreditamos. Pregamos, mas não vivemos. Sim, Jesus, temos que ir a Jesus, diz caminho a Cristo, como o melhor amigo, como seu melhor amigo. Mas você está fazendo da vida de Jesus o seu melhor amigo? Porque com um amigo, nós passamos horas conversando. Você já passou 20 minutos com Jesus sem pedir e agradecer? Faz a prova, e você vai ver que nível está o seu cristianismo. Vai a um lugar, com um amigo não precisa fechar os olhos, eu não vou falar com meu amigo assim: ô amigo, como é que está? Como é visto o jogo de ontem? Não, isso é formalidade. Com um amigo, eu vou da forma que eu estou, sento no lugar, sento numa pedra, vou na natureza, olho o céu. Com um amigo eu converso, com um amigo eu abro o coração, com um amigo eu mantenho um diálogo. Esse é Jesus, isso é o que diz caminho a Cristo, de ir a Jesus como o melhor amigo. Mas eu não posso passar 20 minutos conversando com Ele, as minhas orações duram 2 minutos e já estou cansado. Isso é formalidade, isso é comodismo. Olha só, outros dizem: mas Jesus sabe tudo, para que eu vou contar para Ele? É? Tá bom. Ontem teve o jogo do Flamengo e do Vasco, ele viu na casa dele, eu vi na minha casa. Nós dois chegamos no trabalho, ele é vascaíno, eu sou flamenguista, e estamos falando do jogo. E ele fala dos lances, eu falo dos lances, e estamos 1 hora conversando do jogo. Ele não viu? Ele não sabe tudo do jogo? Sim ou não? Eu também sei. E por que nós estamos conversando do jogo? Porque gostamos de conversar, porque uma amizade, ela cresce através de relação. E é isso que falta com Jesus, ter relação. E antes de eu falar de alimentação, eu tenho que falar de relação. Porque nunca você vai mudar a alimentação se não tem uma relação com Jesus. Nunca. Porque se você quiser mudar a alimentação, você vai provar, não vai gostar e vai voltar a fazer tudo o que estava fazendo antes. Tudo errado. E quando eu tiver a doença, vai dizer: Senhor, por que eu estou doente? Devolvo o dízimo, dou a oferta, vou na igreja, faço a escola sabatina. Por que estou doente? Ele disse: só faltou ler os 5 livrinhos esse. Se ele pudesse falar no teu lóbulo frontal, ele dizia: só faltou ler aqueles 5 livrinhos. E aí estaria tudo solucionado. E faltou colocar em prática também, porque ler e não colocar em prática é a mesma coisa que não ler. Então, todo problema nosso como cristão, seja nas 3 faculdades, física, mental ou moral, é a falta da relação com Cristo. Então, se nós podemos passar 1 hora ou 2 horas falando com um amigo, tudo que ele sabe, tudo que eu sei. Tem um amigo em Goiás, ele viveu 20 anos conosco na Argentina.
Ele é muito interessante. Muito interessante, aprendi muito com ele. Vegetarianismo, aprendi muitas coisas com ele. E uma das coisas que eu aprendi com ele é nunca dizer para a pessoa que tu já sabe aquilo. Pode ser uma piada, pode ser um fato, o que for. Tu for para ele e dizer, Itamir, rapaz, viu o que aconteceu lá? Ele, olha só, rapaz, ele deixa tu crescer, ele deixa tu falar, ele deixa tu contar, ele não corta a tua alegria. Eu vejo casal que o marido vai para a mulher e diz, oi, sabe o que eu vi hoje na internet? Olha aqui, ó, já vi esse vídeo. Desdenha. Eu aprendi a fazer com a minha mulher assim, ela não aprendeu a fazer comigo. Tomara que não esteja escutando. Eu aprendi, quando ela vem mostrar alguma coisa, eu aprendi a valorizar o que ela viu e gostou. Já aprendi. Foi difícil, porque eu também era assim. Porque isso é egocentrismo. A gente gosta de mostrar para outro que a gente sabe tudo já também. Ah, já sei disso, já vi esse vídeo. Ah, vi primeiro que tu ainda. E o Itamir não, ele sempre que mostrava alguma coisa, às vezes estava um amigo comigo, o Adriano, por exemplo, que sabia que ele já sabia. Aí quando eu falava uma coisa e ele dizia, olha rapaz, que legal. Aí o Adriano cortava. Oi Itamir, deixa de ser bobo rapaz, tu já sabia disso. E aí então ele dizia, Adriano, deixa ele desfrutar da novidade que ele está tendo. E aí então cortava também. Então isso é a relação de Jesus conosco. Jesus nunca te vai dizer, eu já sei tudo da tua vida, não me vem contar nada. Ele quer, é ao contrário. Ele sabe tudo? Vai para ele e conta toda a tua vida. Vai contar todos os seus problemas, as tuas doenças, as tuas dificuldades. Conta o que está acontecendo. Até a dificuldade, Senhor, eu comecei a dieta na segunda-feira, estava toda com uma fúria, né? Estava contente e de repente meu marido vem, pediu carne, fiz aquela carne, deu vontade de comer e comi também. Conta para ele. Pastor Bulhão tem uma história. A mulher chegou o pastor Bulhão, e pastor Bulhão, o senhor contando aí da relação sua com Jesus, é maravilhosa, até no carro, né, você deixa Jesus sentar no lado e vai conversando com ele, e as pessoas no semáforo pensam que você está louco, conversando com alguém do lado. Pastor Bulhão, ele faz, ou pratica, caminho a Cristo ao pé da letra, essa relação. Ela disse, pastor, eu não posso conversar com Jesus. Mas por que tu não pode? Eu não tenho tempo, pastor. Pastor, eu tenho um vício de ver novela. Eu passo vendo novela o dia inteiro. É das 3, das 4, das 6, das 8, das 9. Eu passo o dia inteiro vendo novela. Eu tenho um vício na minha vida. Eu não consigo. Até as novelas da Colômbia eu vejo. Tudo. É o dia inteiro vendo novela. Pastor Bulhão, um homem sábio, ele disse, olha, aí está a tua solução. Como solução? Vai para Jesus e conta a novela. Ai, pastor, a Jesus contar novela? E por que não? Não é o nosso melhor amigo? Você para sua melhor amiga não conta de tudo? Conto. E Jesus não é seu melhor amigo? É. E que diferença tem? Vai e conta toda a novela para ele. Agora com um detalhe. Quando nós nos encontramos com nossos amigos, nós aumentamos muito mais as coisas. Nós contamos mais, colocamos mais flores. E aí ele disse, olha só, vou te contar um exemplo. A menininha vai aqui, toda bonitinha, e quando vê do outro lado da rua, está o carinha que ela gosta. Lá vem ele, camisinha colada no corpo, calça jeans, aparecendo os músculos na perna, e aí ela vê, já se derrete toda. E ela faz assim, oi! E ele, olá. Ela chega na casa da amiga, ai amiga, não sabe quem eu vi? Eu vi o Jorge, não sabe como é que ele estava. Ela tinha uma camisa pegada no corpo, uma calça bem apertada, os músculos assim, e o sol quando pegava no olho dele assim verde, aquele raio, brilhava o olho, o cabelo dele assim todo dourado, e ele disse assim para mim, oi querida. Foi assim? Aí o pastor Bulhão disse, vai a Jesus e conta a novela nos mínimos detalhes. Ele disse, passaram muitos anos, não vi aquela mulher. Um dia eu estava num encontro lá no Brasil, e aquela mulher veio no meu encontro,
e disse: Pastor Bulhon, quero agradecer o Senhor. A minha vida hoje é conversar com Jesus. É sério? Se lembra, eu sou da mulher das novelas. Oh, sim, como ia esquecer da mulher da novela. Mas o que aconteceu? Pastor Bulhon, tinha uma novela que se repete, acho que é, né, das 3, né? Repete. Vale a pena ver de novo, algo assim, né? Aí ela disse: bom, eu vi aquela novela das 3, aí eu ia a Jesus contar ela. Aí eu contava nos mínimos detalhes, como o senhor falou. Aí já perdi a outra, não dava tempo de ver a outra. Aí depois ia ver a das 6, né? Aí depois a das 6, via ali os detalhes tudo. Aí ia Jesus e contava: Senhor, aconteceu assim, assim. Até tinha umas coisas que eu agrandava, até sentia na minha cabeça: não foi assim. E aí, né, contava aquilo ali, e aí perdia das 8. E eu gostei tanto de ir a Jesus, conversar com Ele, contar as coisas, porque daí eu contava a novela, aí me lembrava que aquela situação daquela pessoa da novela também era a minha situação da minha vida. Terminava contando a minha vida, os meus problemas, dos meus filhos, nos mínimos detalhes também, como o Senhor me explicou. E aí aconteceu que eu ia de manhã cedo falar com Jesus, e eu falava com Jesus quando estava cozinhando, quando estava varrendo a casa, falava com Jesus quando ia no supermercado, perguntava para Jesus qual é a coisa que Ele queria que eu levasse para dentro de casa, a comida melhor. E eu amei tanto falar com Jesus que já não fui mais ver as novelas. As novelas hoje não têm sentido para mim, pastor. E aí ele disse: agora tu entende por que eu te mandei contar as novelas, Jesus? Quando tem uma dificuldade, nunca esqueça desse exemplo. Nunca esqueça. Jesus está disposto a escutar tudo, ok? Vamos então seguir com o nosso programa. Gênesis capítulo 1, versículo 29, começa toda essa viagem, desses 3 dias, ok? Aí começa toda a alimentação. Depois que Deus criou o ser humano, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele logo determina o combustível do ser humano. Assim acontece com todo engenheiro, com todo arquiteto, numa indústria. Ele... Depois de fazer um artefato, ou depois de fazer um automóvel, uma máquina, ele determina que combustível vai ter essa máquina, ele determina que carga elétrica vai ter essa máquina. Então ele determina tudo, a voltagem, o engenheiro determina como vai ser essa máquina. Aí ele fez um liquidificador para Porto Alegre, 110, ele fez um liquidificador para São Paulo, 110 ou 220, e assim vai determinando a máquina para não fundir o motor ou não queimar, se é gasolina, se é diesel, certo? Deus também fez isso. Ele fez a máquina e Ele determinou o combustível, e está nesse versículo. Nesse versículo estão os 3 elementos básicos que precisamos para viver. Aí diz então assim: e disse Deus: eis que os tenho dado toda planta ou toda erva que dá semente, que está sobre a face da terra, ou de toda a terra. Toda árvore em que há fruto, e de árvore que dá semente, servirão para o vosso mantimento. Conseguem ver os 3 elementos básicos aí? Conseguem? Erva que dão semente, árvore que dá fruto e árvore que dá semente. 3 elementos básicos que agora nós vamos dividir esses 3 elementos para poder entender melhor. Então, erva que dão semente, ou algumas versões bíblicas diz planta que dão semente, também é a mesma coisa. É a nossa fonte de carboidrato ou hidratos de carbono, tá? A nossa parte energética que conseguimos em todos os cereais: trigo, aveia, cevada, centeio, tá? O milho, a quinoa, o amaranto e o arroz. Fonte de carboidrato. Árvore que dá fruto, ou árvore que há fruto. Fonte de vitaminas e minerais. Sempre uma vitamina vai estar com um mineral. Sempre. Porque um necessita fixar o outro, tá? Por exemplo, a vitamina D fixa o cálcio. A vitamina C fixa o ferro, tá? E assim, muitas vitaminas trabalham juntas. Por exemplo, estou quase caindo aqui. Uma molécula de cálcio sempre trabalha com a molécula de fósforo, sempre. Por que a Coca-Cola faz mal?
Por que a Coca-Cola é um alimento ou uma bebida acidificante? Porque a Coca-Cola tem ácido fosfórico, é muitas moléculas de fósforo. E molécula de fósforo está casada com a molécula de cálcio. Então, quando o ácido fosfórico da Coca-Cola entra no nosso organismo, quita cálcio dos ossos para casar esses minerais. Bom, aí Deus é muito específico, sempre, e Ele fala árvores que dão frutos. Ele não fala planta que dão frutos, tá? Depois vamos ver plantas que dão frutos. Aí, por exemplo, não tem melão, não tem morango, não tem melancia, árvores que dão frutos, ok? Pode ver que as árvores que dão frutos são as que mencionadas aí: maçã, pera, abacate, pêssego, laranja, ameixa, jaca, tudo são árvores que dão frutos. E depois temos outro tipo de árvore, que é a árvore que dá semente. A árvore que dá fruto, geralmente a semente está dentro do fruto. A árvore que dá semente, o próprio fruto é a semente. No caso, as nozes, amêndoas, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que diz agora, e o avelã também. Essas árvores dão semente, que é fonte de proteína. Então, nos cereais, creio que é o próximo, aí está. Nos cereais temos o hidrato de carbono, que é a nossa energia, a parte energética. Temos nas frutas vitaminas e minerais, que são os organizadores, e nas sementes oleaginosas, a fonte de proteína, que é a parte de construtores. Então, esses três elementos estavam no Jardim do Éden. Então foi o alimento para os nossos primeiros pais. Nunca foi dito para cozinhar nada. O alimento era cru, totalmente cru. O alimento cru, ele dá muito mais vitalidade ao ser humano. Ele gera uma vida prolongada. Por quê? Porque quando nós comemos o alimento cru, vegetal cru, ele não necessita muita digestão, porque o cru ele se digere no intestino, e toda a comida cozida, a digestão é no estômago, e algum alimento cozido começa na boca, como os amidos, tá? O arroz, o trigo. Os amidos, a digestão começa na boca. Nós na boca temos uma enzima, que é a ptialina, que começa a trabalhar com a digestão dos amiláceos, ou os amidos. Já no estômago temos a pepsina, que é uma enzima que trabalha na digestão das proteínas. Agora, os crus têm as suas próprias enzimas, que são os fermentos digestivos. Por isso que o cérebro toma um descanso quando nós comemos tudo cru, e não trabalha tanto na digestão, e se concentra mais nas doenças, ok? Quando nós comemos cru, o cérebro se concentra mais na doença. Eu tenho um caso de câncer terminal, eu tenho um caso de muitos cânceres terminais curados, eu tenho diabéticos curados, pessoas com osteoporoses, esse ano tivemos um caso de hipertensão curado, tivemos ano passado fibromialgia, endometriose, tivemos 2 casos de endometriose curado. Eu gosto dos casos. Agora nós temos 400 pessoas fazendo dieta crua. Tem muitos médicos comigo, e nós agora estamos fazendo uma clínica adventista, uma clínica naturista na Argentina, e vamos tomar somente casos terminais, porque queremos fazer um comitê de aprovação da dieta crua, aonde vamos comprovar com estudos científicos que a dieta crua cura qualquer tipo de problema, que é a dieta do Éden, o que Deus deu para o ser humano no Éden. O caso mais extremo de cura foi com a Alicia Benedetti, que eu vou falar amanhã. Ela tinha metástases de um câncer de pulmão, porque quando o lugar onde tem o câncer, ele recebe quimioterapia ou radioterapia, ele sofre muito naquele lugar, e as células migram, e isso se chama metástases, e migrou ao cérebro, formando 3 tumores. Só que era um lugar do cérebro onde não se podia tocar, porque tirar esse tumor era o mesmo que matar a pessoa. E o médico deu 6 meses de vida para Alicia no ano de 2009. O mês passado, quando eu postei o cartaz convidando o pessoal de São Paulo para assistir o seminário em São Paulo, Alicia Benedetti
entrou no meu post e disse: sigam as orientações desse homem, porque com elas eu me salvei. Alicia Benedetti hoje é professora de uma das escolas sabatina da igreja onde nós frequentamos, em Palermo, Buenos Aires. 9 anos. Hoje ela é totalmente vegetariana estrita. O filho dela estava no Japão estudando japonês. Quando ele voltou, ele não é adventista, ele voltou, viu a mãe curada. Ele disse: mãe, hoje, a partir de hoje eu sou vegetariano. Eu não quero nunca sofrer o que tu sofreu, mas se Deus te curou dessa forma tão milagrosa, eu também quero esse tipo de alimento. E se tornou vegetariano estrito também. E assim eu podia passar horas, a noite toda, contando tantos testemunhos que eu tenho de curas maravilhosas através dessa dieta, a dieta desintoxicante, porque eu só fui armando ela como Deus ia me orientando. Mas essa dieta não inventei eu, senão foi Deus através de Gênesis capítulo 1, 29 e Gênesis 3, 18, que aí é onde se complementa a dieta crua, porque Gênesis, nunca esqueçam disso, Gênesis 1, 29 era o alimento para a eternidade. Nenhum ser humano ia comer verdura, nenhum ser humano ia comer soja, nenhum ser humano ia comer amendoim, não íamos conhecer morango. Por quê? Porque lá no Éden a fruta era em árvore, a proteína era em árvore, e o cereal estava em abundância, e eles podiam comer como estava no Éden, e era comida para a eternidade. Depois do pecado, depois da saída do Éden, então aí Deus diz, de uma forma que eu via como um castigo, Deus disse: espinhos e cardos te produzirá a terra, e plantas do campo comerás, ou comerás erva do campo. Estou traduzindo ao pé da letra no espanhol. Eu quando vi esse versículo pela primeira vez, depois que Deus faz o juízo, né? Eva, tu vai agora ter filhos com dores. Adão, tu vai comer do suor da tua frente, da tua testa, não sei se traduz assim, e a serpente vai arrastar a barriga no pó da terra, castigo. Então teve um pecado, depois do pecado vem o juízo, depois do juízo vem a sentença. E a sentença qual é? Espinhos e cardos te produzirá a terra, e plantas do campo comerá. Assim eu via. E eu imaginava a terra cheia de espinho e Adão pisando ali. Ai, que terrível, por que fui pecar? Por que fui comer a fruta? Não foi nada disso. Deus estava dando a Adão um alimento suplementar, um suplemento alimentar. Deus estava dizendo: Adão, vem cá, filho, mira, vai acontecer uma coisa assim, agora vai acontecer uma coisa terrível. A terra vai produzir doença, tu vai estar doente, não ia ter nada disso, hein? Mas tu foi comer o fruto, agora vai ser assim, vai ter essa desgraça aí, mas para essa desgraça eu estou dando uma solução. Esse versículo é a solução. Olha só, a terra vai produzir espinhos, esteja atento nos espinhos. Os espinhos são elementos que vão te ajudar, tá? Por exemplo, tu está com dor de estômago, tu faz um suquinho de abacaxi para dentro, é espinho. Tu tem problema de coração, tu faz um suco de framboesa, tem espinho na framboesa. Então Eva, quando está com problema no peito, por exemplo, um câncer de mama, fica olhando, atento ao que eu dou em Gênesis 3,18, porque muito das coisas que eu dou em Gênesis 3,18 é o desenho do órgão que a pessoa está com problema. Se a Eva está com problema no peito, tu pega tudo que tem espinho, limão, laranja vermelha, isso aí tem o formato do peito, e tem os gomos, é a ramificação da glândula mamária. Atento a isso, e aí está a solução para o problema. Muito bom. Olha só, vai acontecer outro tema. A Eva vai ter filho, vai ter uns 400 filhos mais ou menos, em 900 anos aproximadamente, eu imagino. Não tinha televisão, não tinha nada, né, brincadeira, não tinha saída, parque de diversão, então ficava em casa, tinha festa. E não tinha preservativo, não tinha anticoncepcional, imagina. 400 eu imagino, né? Em 900 anos pode ter até tido muito mais. Mas atento a Eva vai engordar, vai ficar barriguda, vai cair pelanca. Então tu atento a
os cardos. Os cardos são ervas que vai te ajudar nos problemas. Se a erva começa a engordar, manda ela para a academia e dá um chá de carqueja para ela. E se tu tem uma comida aí que te complicou, então tu faz um chazinho dente de leão. Se complicou teu fígado, chazinho dente de leão e vai solucionar o teu problema. São os cardos. Atenta aos cardos. Muitos cardos também têm o formato do órgão que tu precisa. Atento a isso também. Vão observar as frutas que veio depois do Éden. Plantas também ou ervas do campo tu vai comer agora. Agora vai vir as verduras. Atento às verduras. Está com problema de olho? Olha a cenoura, tem o desenho do olho. Está com problema de coração? Atento à beterraba. Que mais? A framboesa, o cassis, tudo tem o formato do coração, tem a cor do coração, tá? E é bom para o coração. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de ferro e também tem vitamina C que fixa esse ferro. Ano de 98, eu mudei a minha alimentação em 93. A minha esposa só mudou em 98. Ela disse que tu quer mudar a tua alimentação, tu vai cozinhar. Eu tive que aprender. Aí ela fazia a comida dela, eu fazia a minha. E foi assim que eu aprendi. Por isso que é bom mudar os dois, né? É mais fácil. Para mim foi mais difícil. Às vezes vai te tocar o lado difícil, eu vou entender. Agora uma coisa que eu vou te pedir de coração: nunca seja juiz de ninguém quando tu mude. Eu nunca fui juiz dela. Quando eu quis ser, ela me desarmou. Sabe como? Eu insistia para ela mudar. E um dia ela disse assim: eu escutei tu pregando uma vez que quem faz a mudança no ser humano é o Espírito Santo. Tu estás querendo atuar em mim como Espírito Santo. Então deixa ele atuar em mim. E aí eu tive que me calar e comecei a orar por ela. E foi orando por ela que o Espírito Santo fez a mudança nela. O que eu não pude fazer, ele fez. Eu trabalhava no hotel, na parte litoral da Argentina, em Pinamar, e ela ficou grávida do Brian, nosso segundo filho, que hoje está com 20 anos. E ela me pediu para mim fazer um peixe grelhado. Eu já era vegetariano. Aí eu pedi para os cozinheiros fazer um peixe grelhado, que eu mesmo levar para ela. Eu morava na mesma rua do hotel, uma quadra. Aí eu fui levar para ela, ela comeu, vomitou aquele peixe grelhado, e era o comecinho da gravidez. E ela disse: não quero comer mais nada de origem animal. Quero ser vegetariana também. E aí foi onde ela começou. E aí ela, por mudar radicalmente, teve anemia. Aí eu fui a Deus e disse: Senhor, o que é que eu faço? Estou começando recém, faz pouco tempo que eu estou nessa onda de medicina natural, ainda não sei bem muitas coisas, e eu queria que tu me aconselhasse o que é que eu faço para anemia. E Deus me fez ver esse versículo e disse: coloca tudo que eu disser. E ele foi colocando: um copo de suco de laranja, 5 folhinhas de espinafre, 5 moranguinhos, um pedacinho de beterraba e 2 colheres de melado. Aí eu fiz aquele suco, dei para ela tomar. Eu disse para ela: ó, isso aqui, ó, foi Deus que me orientou através de uma oração. Ele colocou na minha mente o que eu tinha que fazer. Depois eu fui profundamente estudar aquelas coisas que ele me deu. Não só o espinafre tem a forma do coração, não só o morango tem a forma do coração, não só a beterraba tem a forma do coração, senão a quantidade de minerais, de ferro e a vitamina C da laranja ajudou ela em 15 dias levantar a hemoglobina, o hematócrito, que nunca mais teve anemia na vida dela. E esse ano está fazendo 20 anos que a minha esposa é vegetariana. Nunca mais. E eu estava uma vez assim no seminário, estava a médica sentada ali me escutando. Eu não sei quem está me escutando. Eu falo que Deus muitas vezes me diz, que tem coisas que eu vou falar para vocês. Quando eu digo assim, ó, isso aqui foi Deus que me falou, eu não li nenhum livro, nem na faculdade, em nenhum lugar. E pode acreditar, foi Deus que me falou. E quando ela, depois que eu falei dessa oração, que eu falei agora para vocês, a médica, 17 anos com anemia profunda, tomando sulfato ferroso, nunca pôde controlar a anemia. Ela me pegou num canto e me jogou toda a ciência que ela sabia de medicina. Eu disse para ela, faz uma coisa,
faça o suquinho 15 dias, depois tu conversa comigo. Porque é todo o teu conhecimento contra o meu Deus, nada mais, não é contra mim, é contra o meu Deus que está lutando. Então faça isso. E ela fez, e se curou. E hoje ela dá testemunho para todas as pessoas daquele dia que ela teve naquele seminário. Porque não é Paulo falando, era Deus através do Paulo dizendo, eu falei para ele aquilo ali. Então é muito forte. Às vezes parece brincadeira, mas só eu mesmo que tive ali, naquele momento, sei o forte que é. E depois disso, muitas pessoas se curaram de anemias profundas com esse simples suquinho. Não, agora já foi. Um copo de suco de laranja, 5 folhinhas de espinafre. Agora uma coisa, não me pergunte por que 5, hein? Foi ele que me falou. 5 moranguinhos. Um pedacinho de beterraba. Eu sempre de uma raiz, eu corto em 4 partes. Uma partezinha dessa, para um suco. 1/4. Sabe por que eu não digo 1/4? Porque, eu vou explicar para vocês. Para você vai ser piada, para o argentino não. Porque 1/4 na Argentina é 250 gramas. E uma vez eu disse 1/4 de uma remolacha, e a mulher que estava escutando disse, Paulo, eu fiz, mas ficou muito grosso. Botou 250 gramas. Entende? Então 1/4 em espanhol não é como eu dizer para vocês, coloca 1/4 de uma beterraba. Vocês vão entender melhor, porque aqui não se usa dizer 1/4 para 250 gramas, tá? Mas na Argentina sim. Na Argentina, em lugar de dizer, dá-me 250 gramas de beterraba, diz, dá-me 1/4 de beterraba, tá? E 2 colheres de melado. 2 colheres de sopa de melado. Bate tudo no liquidificador, de manhã, em jejum, 1 hora antes do café da manhã. É um copo de 250 ml ou 300 ml. 15 dias. Aí faz o seguinte, se você fez, por exemplo, tem um hematócrito, né? Tem um estudo de sangue, onde diz que a hemoglobina está baixa, que você tem anemia e tal, compara esse estudo, faz durante 15 dias, vai no seu médico, faça outro estudo, tá? Outro exame, né? Para comparar com aquele anterior, tá certo? Aquele primeiro. Aí você vai ter a surpresa, tá bom? Vamos seguir então. Outra coisa desse versículo também é muito bom. Faz um mês atrás, eu estava numa igreja lá na Argentina, e também eu tinha uma explicação aí que eu não conseguia entender, e na hora que eu estava explicando no seminário, Deus colocou na minha mente por que foi aquilo ali. Olha só, é muito interessante essa parte. Eu gostei porque quando Deus coloca essas coisas na minha mente, eu digo assim, que me está ajudando a solucionar um problema que eu tinha sem a explicação. Por exemplo, porque se Deus já tinha dado a proteína, se Deus já tinha dado um tipo de proteína, né? Amêndoas, castanha, avelã, lá no Éden, Deus tinha dado a proteína já. Por que deu outro tipo de proteína depois? Que são o que Ellen White fala, né? Na página 277 de Conselho sobre Regime Alimentar, disse que ela fala cereais, frutas, oleaginosas e vegetables, ou seja, todos os vegetais, ou em algumas traduções do inglês colocam leguminosas. Então, por que deu as leguminosas, fonte de proteína também, muito parecida com as primeiras, porque se você comparar as proteínas que tem as nozes em si, as castanhas, tudo, está entre 16 e 18 gramas, ou por cento, né? Mas quando você vê as leguminosas, tirando a soja de lado, que a soja é por excelência proteica, né? 34 gramas tem mais ou menos de soja, o dobro da carne, mas as outras leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, está também entre 16 e 18, muito parecida com aquela outra. E eu falando para as pessoas que tem essa outra opção, né? As leguminosas como opção proteica, naquela hora Deus me colocou na mente, por que tinha dado a opção proteica diferente da primeira? E disse assim na minha mente,
Paulo, todo mundo consegue comprar 1 quilo de nozes hoje e ser feliz? E ele fez eu refletir, porque eu vendo tudo isso. Nós temos vendas de produtos naturais, tem uma fábrica de barrinhas de cereais, e aí ele me fez a pergunta, enquanto eu estava falando para as pessoas, é assim que Deus faz comigo, disse, quanto tu vende as nozes? Eu, 400 pesos. E quanto está 1 quilo de feijão? 40 pesos. Viu a diferença? Por que eu tive que dar aquilo ali? Porque eu queria que os meus filhos nunca dissessem, eu não posso, Senhor, ser vegetariano. Porque a primeira coisa, hoje eu já estou muito vacinado com os adventistas. Os adventistas eu sei todas as perguntas que vocês vão dizer para se justificar para não ser vegetariano. Conheço todas elas já. E uma delas é, mas é muito caro ser vegetariano. Por quê? Porque vê o quilo de nozes, compara com o quilo de carne. Não, é muito caro. Caro para mim é remédio de farmácia. Isso é caro, que faz 25 anos que eu não compro. Mas é caro, que a minha sogra tem até continha na farmácia, até a cadernetinha para ir lá anotar na caderneta e fim do mês pagar. Que isso, conta na farmácia. Se a farmácia depende de mim, fale tudo. Ou se depender dos 25 milhões de vegetarianos do Brasil, está à falência. Sabiam já que no Brasil tem 25 milhões de vegetarianos? Amém, só que 200 mil só é adventista. Domingo vocês vão ter uma surpresa. Vai ter uma mensagem dura aí domingo. De que lado tu estás? E aí é onde vai dizer, de que lado tu se encontra nesses 25 milhões. Bom, vamos avançar. Então, suplementos alimentares que veio em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Aí vamos passear um pouco por esses suplementos. Aí está, tudo que Deus criou como suplemento tem a forma do órgão, tá? Precisamos de cálcio, tem o gergelim que tem o formato do dente, a cor do nosso dente inclusive, bem assim, cor marfim. Maior fonte de cálcio do planeta. Queremos algo para o coração, ferro, está aí também o formato do coração, a cor do sangue, e até o tomate tem... O tomate que não tem modificação genética tem as 4 cavidades, né, como o coração, dos aurículos, dos ventrículos. A vitamina C, muito buscada nas frutas cítricas ou ácidas. Os carotenos, todas as verduras ou plantas amarelas ou laranja, né? Amanhã vou contar um testemunho sobre isso. De haver passado 20 anos comendo cenoura e ter corrigido o meu problema visual. As proteínas baratas, que foi mencionado, né, as leguminosas, que qualquer pessoa pode conseguir em qualquer lugar por um preço muito acessível e é superior ao nível da carne, porque o Espírito de Profecia disse que não deveríamos nunca comer alimentos concentrados, e esquecemos que todos os alimentos que vêm de origem animal são concentrados, porque o que não é concentrado é o que estava na terra, ali é o original, e no animal está concentrada a proteína, está concentrado os minerais, as vitaminas, está tudo concentrado, e isso não serve para nós. O sódio e o ácido fólico encontrado em todas as verduras, todas as plantas verdes, folhas verdes. Os antioxidantes em todas as frutinhas pequenas, vermelhas, violeta. E tem hidratos de carbono diferente daquele que foi dado no Éden, que são as raízes ou as sementes andinas, né, que é as sementes do Peru, a quinoa e o amaranto. E as raízes também, a mandioca, a batata. E uma pessoa, por exemplo, está de moda aqui no Brasil, a batata yacon, né? Batata yacon, porque Deus é muito sábio. Ele faz os alimentos da forma dos órgãos. E a batata, ela tem uma propriedade nutricional que cura o problema de diabetes. Por quê? Porque a batata tem o desenho do pâncreas. Se você vê o desenho da batata, é o mesmo formato, o mesmo desenho do pâncreas. E a batata, ela tem uma insulina natural e ela modifica. Eu tenho vários diabéticos curados totalmente com o suco da batata crua. Batata cozida para um diabético é um veneno, porque é amido puro. Mas, volto a dizer, as enzimas dos alimentos crus e ômega 3, 6, 9
e as fibras solúveis são a medicina que nós precisamos para curar qualquer tipo de problema. E se vocês, amanhã eu vou falar sobre um vídeo de uma norte-americana, não sei se já viram falar da Arnette Laukers, ou Laukers, algo assim. Amanhã eu trago direitinho o nome dela, para vocês anotar, para buscar em YouTube, porque essa mulher tem 74 anos e quando tu vê ela tem uma pele de 40 anos. Então as redes televisivas norte-americanas foram falar com ela porque pensavam que ela tinha o segredo da fonte da juventude, mas nós sabemos que o segredo da fonte da juventude é a alimentação crua. Aí está o que eu falei. A mesma citação está na Ciência do Bom Viver 296, a que eu falei da 277 em Conselho sobre Regime Alimentar. Aí Ellen White fala, junta os dois versículos, ela junta Gênesis capítulo 1 versículo 29 e Gênesis 3:18, ela junta todos para não deixar-nos dúvida, porque se você tem a dúvida que ervas que dão semente é cereais, ela aclara, diz cereais. Se você tem a dúvida que árvore que dão fruta são todas as frutas, ela fala frutas. Se você tem a dúvida que árvore que dão semente eram as nozes, ela diz as nozes. E se você tem a dúvida que planta do campo ou erva do campo são verduras, ela aclara as verduras. Então nessa citação está a união dos dois versículos e diz o que Deus espera de nós. Então ela determina cereais, frutas, nozes e as verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são as mais saudáveis e nutritivas. Destaquei em azul, simples e natural possível. Em fevereiro, eu vim orando a Deus por o tema de comer simples e natural. Eu não sabia, eu tenho um filho que é youtuber, ele é youtuber para jovens, faz vídeos cristãos, e ele tem essa vida também, como eu tenho, de alimentação, vegetariano estrito, e de ter comunhão com Deus. Os vídeos que ele faz, ele depende que Deus diga para ele o que ele tem que fazer. Ele não faz dele. Ele é tipo uma sociedade. Deus coloca na mente o que ele tem que fazer e ele, como estudou desenho, ele passa tudo aquilo em forma de vídeo. Então, um dia ele chegou para mim na cozinha, estava só ele, nós dois, e ele veio e disse: pai, eu estou com uma dificuldade. Eu disse: que é, filho? A comida que o pai está fazendo está enchendo muito o estômago. E eu disse para ele: eu também. Ele assim: eu acho que o pai está misturando muita coisa. Eu disse: eu também acho. Aí eu falei para ele: tu estás orando por isso? Sim, estou. E o que Deus falou? Que a gente tem que cozinhar o mais simples e natural possível. Eu disse: cara, essa citação que eu leio em cada seminário me está incomodando. Porque eu vou fazer um feijão, eu boto berinjela, eu boto batata, eu coloco cenoura, eu coloco extrato de tomate, eu coloco tudo no feijão. Eu vou fazer um arroz, eu coloco uma coisa e outra, e muita coisa eu coloco no arroz. Aí ele disse: pai, o pai nunca tratou nos teus momentos a sós, falar com Deus ou convidar ele para cozinhar contigo? Eu assim: cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse: então vamos fazer isso. Aí eu assim: já vamos fazer isso. Aí colocamos dois. Não sei porquê, naquele momento eu nunca tinha feito. O meu arroz integral, eu colocava na panela. Eu primeiro lavava o arroz integral, colocava na panela, secava o arroz integral na panela, com a colher de madeira, né? Secava bem ele, deixava ele ficar bem tostado, e depois eu botava água para cozinhar. Não sei porquê, naquele momento, foi impulsivo. Eu peguei um copo de arroz integral, botei na panela e joguei água. Aí ele disse: por que o pai está botando arroz de molho? Daí eu disse: já vi se falar nos fitatos? Ele falou: não, o que é? São substâncias químicas que tem os cereais, que tem também as leguminosas, por isso que a gente bota de molho, para nessa água que ficou de molho, elimina os fitatos. Daí ele disse: mas o arroz também? Pois foi assim, instintivo, eu botei ali de molho, pensando nos fitatos, mas eu nunca tinha feito isso do arroz. Ele assim: interessante. Aí botei um copo de lentilha e um copo de arroz a cozinhar. Eu disse: amanhã eu vou cozinhar esse arroz e essa lentilha. Então tá bom. De manhã cedo, eu
eu tenho atrás da minha casa, arroz integral, sempre arroz integral. Atrás da minha casa eu não tenho pátio, não tenho terreno, não tenho pasto, nada, é tudo cimento. Tá? Aí, faz um tempo atrás, através de oração, Deus mandou eu plantar coisas, plantar árvores, que Ele ia me dar um terreno para me levar essas árvores tudo para lá. Aí eu queria ver, assim como em forma de milagre de Deus, porque o que eu vou dizer agora parece muito tonto, parece muito infantil, mas é assim que eu vejo. Ver uma semente brotar para mim é um milagre, entendeu? Eu queria ver isso. Eu queria ver a semente brotar, eu queria ver a planta nascer, eu queria ver ela germinar, eu queria ver tudo isso. Então eu disse, Senhor, se Tu me está mandando eu plantar árvores, eu vou plantar desde a semente, a fruta que eu comer eu vou plantar. Aí eu comi uma maçã, peguei a sementinha, botei no algodão, como a gente fazia no colégio, quando teve brotinho, passei para um potezinho pequenininho, quando esse potezinho já cresceu um pouquinho, eu passei para um balde. Aí um dia eu levei semente do Brasil, plantei um mamão. Aí o mamão, quando estava quase 1 metro, morreu. Aí eu fui chorar para Deus, Senhor, por que o mamão morreu? E Ele disse, porque Tu não fez a técnica que eu tinha mostrado para Ti lá em 98, em Mensagens Seletas, volume 2. Eu disse, uau, aquela técnica, usa aquela mesma. Qual a técnica? Aquela do plantio dos anjos, que Ellen White chegou na casa do camarada, comprou a casa dele e tinha um pé de pêssego. Se lembram? Mensagens Seletas, Mensagens Escolhidas, alguém leu essa citação? Aí ela viu um pé de pêssego e ela disse, que lindo pé de pêssego, eu vou comer pêssego daqui. E ela disse, tu nunca vai comer pêssego, o homem falou. Ela disse, como que não? Essa árvore é minguada, ela não dá fruta, faz anos que está aí, não dá fruta. Ela foi reclamar para Deus e disse, Senhor, eu quero comer pêssego daquela árvore. E Deus disse para ela como que ela tinha que fazer. Que tinha que fazer um buraco profundo ao redor, colocar lixo, resto de alimento lá no fundo, depois pedra, uma camada grande de pedra, depois estrume e depois terra preta. E Deus disse para mim, o teu mamão morreu porque tem só terra e tinha muita água lá embaixo. Aí eu disse, uau, peguei, o mamão estava morto já, não tinha mais solução para ele, mas eu digo, agora o resto eu vou salvar tudo. Aí eu peguei e comecei a fazer, furei os baldes, aquele balde grandão que a gente usa na fábrica com coisas que a gente compra lá, assim, vem óleo vegetal. Aí eu peguei aqueles baldes, fiz furos embaixo, coloquei uma toalhinha para que a areia não filtrasse, botei todos os lixos, depois as pedras, depois a estrume, depois a terra, plantei. Hoje eu tenho eu já comi um monte de coisas ali atrás. E as plantas, Deus me mostrou uma técnica para ter a árvore a 1 metro, não tem uma árvore grande, para comer os frutos, tudo que der dali. Então é uma técnica tipo anã, ter árvores pequenas. Está aqui. Então eu tenho ali tudo, tenho o meu abacateiro, tudo da semente. Eu tenho abacateiro, tenho um pé de maçã, o pé de maçã está dessa altura já. Eu tenho mamão, eu tenho goiaba, tenho acerola, tenho pitanga, um monte de fruta. Já comi tomate, já comi pimentão, tudo em balde, hein? Pimentão, já comi, tenho cebolinha verde, tem de tudo. Tudo que você possa imaginar que a gente possa comer. Tenho broto de girassol, não falta em casa, porque ali está a vitamina B12. A vitamina B12 são bactérias que estão na terra. Então quando tu compra algo com agrotóxico e lavou as bactérias também, tchau B12. Então quando tu não lava muito, eu arranco os brotos de girassol com raiz e tudo, e só tiro aquela areinha que está ali, já dando voltinha por ali, o resto tudo para dentro. Nunca tive deficiência de B12, nunca. Vou em contra de todos os nutricionistas. B12 está na terra. Quer B12? Bota o dedo na terra e chupa. Tem B12. Ah, porque não tem B12? Porque vão faltar cálcio, vão faltar ferro, não falta nada. 25 anos, não tomo nenhum suplemento, nada. É só ter confiança nele, ó. E o resto é resto. Meus filhos nunca ficaram doentes. O Murilo tem 26, o Brian tem 20. Nunca ficaram doentes, nunca. Nem cárie. Ah, porque não toma soja, porque a soja deixa os meninos tudo gayzinho. Vai ver os 2 machos que eu tenho. Tem que estar cuidando das meninas, tirar perto deles. Então, tem muita mentira rolando por internet, muita mentira. E o que eu vou fazer durante esses 3 dias é desmascarar um pouco essas mentiras. Não ficar com tanto medo. Ah, porque os transgênicos, já vou falar dos transgênicos amanhã. Ontem uma surpresa com os transgênicos. Então, de manhã cedo, eu uso esse meu jardim de oração, onde eu vou falar com Jesus. E eu uso as plantas para me comunicar com Jesus.
Eu cheguei atrás um dia, antes de contar esse tema, eu cheguei atrás e levei um pé de pitanga do Brasil e plantei lá em casa, e o pé de pitanga, segundo ano, primeiro ano morreu, esse ano levei, brotou noni, brotou goiaba, brotou acerola, e o pé de pitanga morreu, secou. Eu fui reclamar para o Criador. Eu disse: Senhor, é o segundo ano que eu trago uma pitanga do Brasil, aqui na Argentina não tem pitanga, eu quero um dia comer pitanga. Olha aí, secou de novo. Tu não pode dar vida para essa planta, tu pode dar vida para essa planta. E eu orei com a pitanga, pedi para ele dar vida para aquela planta, e esqueci. Naquele dia que eu fui orar para o tema do alimento, naquele dia, quando eu fui passando assim para falar com Deus sobre o tema da comida, eu olhei para a pitanga e estava cheio de folhinha novinha. E tinha passado só uma semana que eu orei. E no lado dela nasceu um broto desse tamanho já, está cheia, verde, linda. É simples ou não é simples? Mas tem que contar para o Criador. Ele sabe da tua tristeza. Tem que contar para Ele, e Ele vai dar uma alegria. Aí eu fui para Ele e disse: Senhor, eu sou chefe em cozinha ovo vegetariano, 18 anos trabalhei de chefe de cozinha vegetariana, e realmente eu não sei cozinhar, sou uma porcaria. Eu quero te convidar para ir na cozinha comigo agora, porque eu não faço nada simples, não faço comidas elaboradas, mas eu não estou cozinhando simples, e nem natural possível. Eu quero cozinhar simples e natural. Então venha na cozinha comigo, e eu só vou fazer o que tu botar na minha mente. Aí eu fui na cozinha, peguei aquela lentilha de molho, peguei aquele arroz de molho, e disse: o que é que eu faço? E ele foi dizendo: pega esse copo de arroz integral que está aí de molho, coloca 3 copos de água, uma pitadinha de sal e uma colher de cebola desidratada. Tu não vai picar nada de verdura, não perde tempo na cozinha. Bota aí, cozinhar. Nada de óleo, só arroz. Botei. E a lentilha? Coloca na panela de pressão com 2 copos de água só. Um pouquinho de sal, uma colherzinha de cebola desidratada. Não pica nada, não perde tempo. Eu digo: Senhor, mas a Júlia vinha cozinhar para nós e gastava 2 horas cozinhando. Pois é, tu vai cozinhar em 20 minutos e vai estudar. 2 horas quero que tu passe comigo estudando, em lugar de passar 2 horas na cozinha cozinhando. E eu passei, a partir daquele dia, eu fico 2 horas lendo e estudando com Deus. Enquanto eu estou estudando, eu boto tudo a cozinhar lá. 20 minutos, 15 minutos na panela de pressão e 20 minutos o arroz. Cozinha. Antes eu gastava 40 minutos para cozinhar o arroz, e agora em 20 minutos se cozinha ele deixado de molho. E a partir daquele momento ali, quando o Murilo desceu e foi provar, ele disse: pai, que coisa mais gostosa. Eu disse: eu não tinha comido ainda. Sério? Porque na minha mentalidade de cozinheiro, um arroz só com sal e um pouquinho de cebola desidratada não pode estar assim gostosa. Gente, quando nós fomos comer aquilo ali, parece que eu estava comendo o melhor arroz do mundo e a melhor lentilha do mundo, e não foi colocado nada. Então, aprendi esse ano como alimentar de simples e natural possível. Como deve ser o teu alimento? Vamos falar então do de jejum, do almoço e da janta. Um de jejum mentaliza, coloca na tua mente o que eu vou falar agora. Sempre como uma regra, como uma lei. Antes, na tua refeição, em cada refeição, coma tudo que é cru primeiro. Tá? Não esquece daquela regrinha que eu falei. A digestão dos crus é no intestino. Ok? Todos os crus primeiro. Naquele hospital onde se formou o Dr. Ben Carson, John Hopkins, eles descobriram, lá tem muitos cientistas, eles descobriram que a digestão dos crus se faz no intestino e não no estômago. Então, quando comemos os crus primeiro, a válvula entre o estômago e o duodeno, não sei se diz assim em português, píloro ou piloro, não sei, piloro, ela só fecha quando
A língua detecta algum alimento cozido. Aí ela fecha para fazer a digestão dos cozidos. Mas enquanto tiver algo cru, bem mastigado, vai direto para o intestino. Isso foi o que descobriram os cientistas do John Hopkins. Então, sempre, e eu desde o ano de 98, eu comia os crus, mas não sabia por que comia os crus primeiro. Só porque o meu amigo Itamir, que era vegetariano, ele me disse: Paulo, a minha avózinha, passou de vó para neto, a minha avó, ela sempre comia as coisas cruas primeiro. E eu aprendi com ela. E é muito fresco, é muito agradável. E eu comecei a comer, mas não sabia por quê. Faz 4 anos atrás que chegou esse material para mim, dessa investigação científica, e foi muito bom, que me ajudou agora a ter um porquê, né, de comer os crus primeiro. Então de manhã eu como minha fruta primeiro, eu como as minhas amêndoas primeiro, as nozes, eu vou escolhendo a fruta cada dia, eu vou variando as oleaginosas cada dia. E uma vez que eu comi bem, espero uns 5 minutinhos, e aí depois eu começo a comer o cozido, que seria o pão integral, a granola, o leite de amêndoa, o leite de soja, o que eu tenho preparado, certo? E aí está feito o desjejum. Aí tem os 3 elementos básicos. Tem a fruta, o cereal e a semente oleaginosa. Igual como foi descrito no Éden. No almoço é similar, só que muda os componentes, tá? Em lugar da fruta crua, eu tenho um prato de salada crua. Em lugar do pão integral, eu tenho um arroz integral, ou uma polenta, ou um macarrão integral. Em lugar das nozes, eu tenho as leguminosas. Nesse caso aí está o grão de bico, pode ser o feijão, pode ser a soja, pode ser algum outro elemento, certo? Ou a lentilha, ou uns bolinhos feitos com isso mesmo, ou hambúrgueres de lentilha, hambúrgueres de soja, hambúrguer de grão de bico. Tem muita variedade. Hoje o mercado oferece variedade, você pode fazer variedade, ou seja, não precisamos estar sempre comendo aquela mesma coisa. Quem não tem variedade é quem come carne, todo dia carne. Não tem variedade, mas quando a pessoa é vegetariana, tem um monte de variedades, tá? Muitas coisas pode fazer, tá? Nós, por exemplo, com grão de bico, eu tenho como uma semente fabulosa. Grão de bico eu faço iogurte, eu faço leite, eu faço hambúrguer, eu faço bolinho, eu faço farinha, eu faço um monte de coisa com o grão de bico. É maravilhosa essa semente. Ela é super aglutinante, ela aglutina bem, não precisa clara de ovo, não precisa nada disso, tá bom? Com a linhaça eu faço clara de ovo. Conhece a clara de ovo da linhaça? O gel de linhaça? É muito bom. Com 1 litro de água e 4 colheres de linhaça, você tem um gel, tá? Eu coloco 1 litro de água a ferver. Quando ele começou a ferver, acrescento 4 colheres de linhaça e deixo ferver 15 minutos. E em 15 minutos você tem meio litro de clara de ovo para fazer bolo, para fazer bolinho, fazer croquetes, ou seja, para unificar, né? Para aglutinar. Junto com a salada, aí está um pouco mais claro que deveria sempre ter uma raiz, uma folha e um fruto, que são diferentes tipos, cores. Devemos variar as cores, os sabores. Isso tem uma salada boa, com diferentes tipos de raízes, tamanhos de raízes, tá? Diferentes cores, temos diferentes minerais, diferentes vitaminas. Agora, quando temos cores parecidas, por exemplo, eu tenho brócolis, alface e repolho, tudo verde. Aí eu tenho muito ácido fólico, eu tenho muito sódio, mas não tenho vitamina A, tenho pouca vitamina C, então tenho que variar as vitaminas, tá? Variando cores ou variando essas três características, raiz, folha e fruto, eu tenho essa variação de vitaminas e minerais. Quando eu falo fruto, para salada, eu não estou falando de fruta. Atenta a palavra, fruto é somente o tomate e o abacate. Alguns dietólogos mencionam a maçã verde. Eu não gosto de mencionar a maçã verde como fruto, mas Ellen White é muito clara que não devemos misturar as verduras com as frutas, tá? Só que o tomate e o abacate é considerado um fruto. Até alguns cientistas consideram o abacate como um fruto oleaginoso pela quantidade de óleo que ele contém. Então também, agora fazer um desafio. Se você está acostumado a comer muito e não consegue comer tanto cru, ou não gosta de comer cru, ou até hoje fazia como nós fazíamos em casa quando eu era pequeno, misturava tudo no prato, né? Ali colocava arroz, feijão e a salada, misturava tudo e comia. Faça diferente agora. Faça uma prova. Trate de que a sua comida seja 50% cru e 50% cozido, para você ter mais saúde, ok? Não tudo cru. Cru é mais para curar doença.
ainda que muitos... Eu quero chegar a ter uma vida totalmente crua, porque eu quero, em lugar de ficar velho, ficar mais novo. É assim, quando a gente come só cru, fica mais novo do que ficar velho. Eu, por exemplo, não estou vendo o tempo passar, tá? Eu vejo minhas fotos de quando eu tinha 40 anos, eu estou mais novo do que quando eu tinha 40 anos. Eu posso mostrar para vocês no meu celular, vocês vão dizer, uau, que velho que estava aos 40, e agora eu estou ficando mais novo. Tenho 52 e a minha pele, a minha parte muscular, tá? Como eu estou fazendo ginástica, academia, eu tenho mais peso. Eu estava com 58, agora estou com 65 e tenho mais força. Então quer dizer que quando tu tem mais força, tu é mais novo. Quando tu tem menos força, tu está mais velho. Então quer dizer que se hoje eu posso levantar, fazer um supino com 40 quilos, quer dizer que eu tenho mais força, porque aos 40 eu não podia fazer isso. Tá certo? Então, a pessoa vai ficando mais nova em vez de ficar mais velha. A idade é só um número. Tem que ser assim. Para o vegetariano tem que ser a idade só um número. 52 é um número. Mas a idade biológica minha hoje é de 30 anos. Tá? Eu fiz o estudo da minha idade biológica, 30 anos. Então, eu não tenho a dificuldade de uma pessoa de 52 que come normal. Eu tenho a habilidade de uma pessoa de 30 anos. Então, é isso que eu convido, esse desafio para vocês, certo? E o desafio é assim: você vai comer 2 pratos de comida por dia. É muito? Não, né? Então, 2 pratos de comida por dia você vai comer. Mas, na minha condição, aceita o desafio? O primeiro prato que você vai comer é somente salada crua. Toda salada crua primeiro. Não pode misturar. Não estou vendo muito ânimo nessas caras, hein? Agora parece que soltaram um pouco. O primeiro prato você vai comer uma salada cheia, bastante salada, ok? E vai ter que mastigar 33 vezes por cada bocado que você levar na boca. 33 vezes. Não ri, é sério. Eu fiz isso, deu certo, tá? 33 vezes. Você vai botar uma colherada, uma garfada de salada na boca, vai mastigar 33 vezes. Vai pensar na vaca. Como é que a vaca vai estar aí resmoendo como a vaca? 33 vezes. O que vai acontecer? Agora vamos fazer a avaliação comigo. O que vai acontecer? Antes, você estava comendo como come os carnívoros. Tá? Não dava tempo de absorver os nutrientes, não dava tempo de selecionar os nutrientes e muitas partículas iam quase inteira. Tá? Se você olhasse na sua matéria fecal, estava ali o milho inteiro, o gergelim inteiro, tá? Que nojo, né? Bom, mas é assim, tá? É assim. Agora, o que vai acontecer? Você vai mastigar bem. O seu cérebro vai detectar que tem muitos nutrientes entrando, porque o pylori está aberto, as partículas estão entrando, estão em forma de suco, e através do suco estão todas as propriedades nutricionais. O seu organismo vai se nutrir, e o seu cérebro vai dizer, basta. Quando você vai pegar o segundo prato, que é da comida cozida, quentinha, do arroz, do feijão, você vai comer só a metade, e vai estar cheio. Querem fazer esse teste? Façam, quem tiver coragem. Eu digo sempre que os corajosos fazem. Estou desafiando, hein? Estou desafiando. Vamos ver se aqui em Cuiabá tem corajoso. Façam só para ver. Um dia, não custa nada. Faça assim, o prato de salada cheio, bem gostosa, com azeite de oliva, com sal marinho, com limãozinho, bem gostosa como você está acostumado a comer. A verdura que você está acostumado a comer, mas um prato cheio. Come e não esqueça das 33 mastigadas. 33 mastigadas cada vez que botar na boca, até que sentir que a boca tem um suco, aí toma aquele suco. Você vai ver que quando terminou o prato de salada, você vai dizer, tem que comer a hora, esse pratão aqui de arroz e feijão, não dou a metade, você vai comer a metade e não vai querer mais. E a janta é frutas, tá? Eu faço uma janta de melancia, eu faço uma janta de mamão, uma janta a 7, 8 horas, para dormir às 10, 10 e meia. Por exemplo, tem muitas coisas, muitos segredinhos que eu vou falar amanhã. Vou falar alguns para os homens e alguns para as mulheres. Os homens, por exemplo, que têm ejaculação precoce, os homens que têm dificuldade na ereção, os homens que têm infertilidade, né? À noite, na janta,
podiam consumir só melancia, suco de melancia com limão, porque na semente da melancia e na parte branca que a gente joga fora, ali tem arginina, e a arginina aumenta a testosterona. Se os homens soubessem isso, não havia homem infértil, não havia homem com problema de próstata, não havia homem que já não levanta mais a moral. Ajudei muitos homens nesse caso. Deus deixou a natureza tudo certinho. O homem está com problema? Olha lá o figo. O figo nasce de 2 em 2, igual como é penduradinho o testículo. E abre o figo, dentro tem sementinha que parece espermatozoide. Deus deixou tudo certinho. Aí eu estava lá na igreja de Boedo, em Capital Federal, e aí tinha um senhorzinho numa cadeira de roda, e eu falei isso daqui da frente, e aí ele, quando terminou o seminário, ele me chama: ô Paulo, eu quero falar contigo. Eu disse: o que foi? Eu estou com problema de ereção. Ah, está com problema de ereção? Mas tu falou lá do figo, eu posso comer o figo? E eu olhei na cadeira de roda: esse homem funciona? Ele assim, aí parece que ele leu a minha mente. Ele assim: tu está vendo na cadeira de roda, mas eu funciono. Como é que diz aqui no Brasil? Eu dou o quê? Dou um cardo, dou um caldinho ainda. Aí eu disse para ele: tá, então faz o seguinte, compra figo. E naquela época eu tinha uma caminhonete que eu ia nas igrejas com os produtos naturais, né? Agora você pensa quem estava na caminhonete comprando figo. Era uma fila de mulher, toda mulher comprando figo. Os homens com vergonha, nenhum fazendo fila, mas a mulher estava uma fila de mulher comprando figo. Terminou em 2 toques. Até o meu filho sempre fala: pai, quando o pai vai falar alguma coisa no seu curso, leva bastante daquilo. Daí eu digo para ele: mas eu não sei quando eu vou falar aquilo ali. Às vezes sai assim espontâneo, e justo aquilo eu não levei para vender. Ele assim: se o pai vai falar do figo que é bom, leva um monte de figo, que a mulherada tudo vão comprar. E aí aqui passou um mês, porque foi assim, era um seminário não como aqui, um fim de semana, era uma vez por mês que eu ia naquela igreja, igual aqui, mas uma vez por mês. Aí depois de 30 dias eu voltei lá, e quando eu entrei no corredor da igreja, aquele senhor estava na cadeira de roda. Ele olhou para mim e fez assim, ó. Eu sabia que funcionava. Hã? Só uma mulher que riu, é verdade. Os homens estão tudo quietinho, mas estão loucos para comprar figo. Estão loucos para amanhã, já vamos ver onde é que tem figo para vender. É figo e melancia, vai dar. Amanhã como é que se diz aqui? O mercado o fruteiro. Gente, foi uma maravilha estar com vocês. Desfrutei bastante, não sei se vocês aconteceu o mesmo, mas já terminou. Vocês querem mais? Não, terminou, vamos descansar, né? Amanhã é sábado, amanhã temos que estar aqui de manhã cedo, mas assim é o meu seminário, é bem extrovertido. Eu trato de fazer ele não divertido, porque não sou palhaço, mas eu gosto de fazer extrovertido para vocês verem que eu não sou um juiz, eu não estou aqui para julgar ninguém, não sei quem é você, como come, o que come, mas eu sei o que eu como e o que eu vivo. Então é isso que eu quero transmitir para vocês, que para mim foi uma bênção, e eu gostaria que fosse para ti também.